Então, fatores de risco para infecções secundárias em qualquer paciente crítico que tenha internado nas UTIs durante esse período da pandemia, eles são inúmeros, né? A gente pode falar sobre superlotação, a gente pode falar do aumento da proporção paciente-profissionais, né, com uma sobrecarga de trabalho dos profissionais e com uma maior dificuldade em se ter uma adesão adequada às medidas de prevenção e de evitar contaminação dos pacientes, uma série de aspectos estruturais nos hospitais, com improvisações, com ampliações urgenciais. A gente comentava um pouquinho antes de entrar ao vivo com vocês, né, sobre as dinâmicas de abertura e de fechamento de unidades em ambiente de enfermaria, né, unidades de paciente crítico, ou unidades em que os pacientes COVID acabavam sendo atendidos com uma necessidade de uma estrutura de prevenção de transmissão de COVID, né, dentro do ambiente hospitalar, mas que, de alguma maneira, funciona também como um ambiente de prevenção, de disseminação de infecções bacterianas ou de outras infecções adquiridas dentro do ambiente hospitalar. Então, o arcabouço de prevenção de transmissão do COVID para outros pacientes ou para profissionais de saúde num paciente internado com COVID é o mesmo que a gente seguia anteriormente para evitar a transmissão de patógenos multiresistentes, por exemplo, dentro das estruturas hospitalares. Então, em alguns cenários, a gente sabe que a gente precisou trabalhar com disponibilidade de material de proteção, ou baixa disponibilidade de material de proteção, ou eventualmente uma disponibilidade limitada de material de proteção. A gente perdeu a capacidade, os locais que usavam a estratégia de corte de isolamento, né, para evitar a transmissão cruzada dentro do ambiente hospitalar de pacientes com patógenos resistentes. Com a vinda do Covid, a sobrecarga de todo o sistema, ela se tornou algo impraticável, né? Talvez alguns hospitais que a gente possa contar nos dedos das mãos conseguiram manter as suas atividades de corte, de isolamento durante esse período. A vigilância epidemiológica ficou bem difícil, né? Como a Flávia comentou, em relação aos dados do projeto UTIs brasileiras, são poucas UTIs, são poucos hospitais que, de fato, conseguem manter uma estrutura de coleta de informações para gerar indicadores adequados durante um período de pandemia. Também a questão da vigilância epidemiológica fica comprometida, né? A gente ter a garantia de que os processos eles estão sendo vigiados com a mesma... com o mesmo olhar que a gente tinha no pré-pandemia, com a mesma obsessão que a gente tinha no pré-pandemia, é talvez um pouco ingênuo, né? Certamente a gente perdeu a capacidade de fazer a melhor vigilância durante esse período. A gente tem aspectos das características dos pacientes que desenvolvem COVID e que, dentro de todo esse processo de infecção viral, que a Flávia mostrou toda a fisiopatologia para vocês, eventualmente eles podem estar predispostos, né? A gente ainda não entende isso muito bem, mas eventualmente a sua resposta pode estar, de alguma maneira, comprometida, facilitando, eventualmente, alguns patógenos específicos, né? A gente tem aí relato na literatura de aumento de infecção fúngica por aspergilos, por exemplo, de aumento de infecção por enterobactérias multiresistentes. Agora, se isso de fato é algo com uma especificidade para algum patógeno, se simplesmente é porque isso superou a nossa capacidade de adotar as medidas de prevenção, é complicado. A gente tem inúmeras dificuldades diagnósticas nesses pacientes, especialmente fazer diagnóstico de infecção respiratória secundária, porque o comprometimento pelo COVID, ele é bastante significativo no pulmão, embora seja uma doença sistêmica e seja uma sepse, né, e, portanto, gere disfunção de órgãos por mecanismos fisiopatológicos comuns à sepse que a gente está acostumado a estudar, né? Nada mais é do que uma via comum, né, de apresentação. Esses pacientes eles têm sepse, como a Flávia mostrou para vocês, mas esse comprometimento pulmonar, essa
predileção pelo pulmão que o vírus apresenta, dificulta alguns diagnósticos específicos, como fazer o diagnóstico de pneumonia secundária ou pneumonia associada à ventilação nesses pacientes, porque o comprometimento pulmonar, o que era comprometimento prévio e a evolução da doença viral, e o que é um novo insulto infeccioso. Então, definir isso na beira do leito é uma tarefa bastante complicada. E existe a questão do uso exagerado de antimicrobianos, especialmente o uso empírico de antimicrobianos, especialmente na fase inicial da doença causada pelo Covid. É claro que um paciente que desenvolve uma infecção secundária ou desenvolve uma nova sepse sobre um quadro inicial de Covid, né, uma nova sepse bacteriana secundária, esse paciente ele vai precisar usar tratamento antimicrobiano sem nenhuma dúvida, e cada vez a gente tem que recorrer a terapias de mais amplo espectro, porque a gente trabalha com um cenário de aumento de resistência. Mas será que a priori, na chegada do paciente com apresentação claramente viral, esse paciente deve receber antibiótico terapia de amplo espectro? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer,